Quando encontrei o apartamento 302, achei que era um golpe de sorte. O aluguel era ridiculamente barato e a localização era perfeita. O prédio era antigo, mas bem cuidado. A corretora parecia apressada, empurrando os papéis para eu assinar sem dar muitos detalhes. Na primeira noite, enquanto arrumava minhas coisas, notei algo estranho. A porta do meu quarto estava aberta. Achei que tinha esquecido de fechar, então empurrei e travei a fechadura. Mas algumas horas depois, quando fui ao banheiro, lá estava ela de novo, escancarada. Um calafrio percorreu minha espinha. Teria sido vento? Mas as janelas estavam fechadas. Nos dias seguintes, a porta continuou se abrindo sozinha. Não importava se eu trancava, empurrava algo contra ela ou tentava ignorar. Todas as noites, sem falhar, acordava e a encontrava aberta. Na terceira noite, tomei coragem e deixei meu celular gravando enquanto dormia. Quando acordei, a porta estava aberta. De novo. Respirei fundo e peguei o celular para ver a gravação. Avancei o vídeo até por volta das 3h40 da madrugada. Foi aí que minha respiração travou. A maçaneta girou, sozinha. Devagar, como se alguém estivesse do outro lado, empurrando lentamente. Então, uma sombra escura surgiu na fresta da porta, se esgueirando como se tentasse entrar. Mas quando a porta se abriu completamente, não havia nada lá. Naquela noite, decidi investigar melhor. Fechei a porta e sentei na cama, encarando-a. Esperei. Às 3h47, ouvi um estalo. A maçaneta girou sozinha. Mas dessa vez, antes que a porta pudesse se abrir completamente, eu corri e a segurei. O que aconteceu a seguir me fez gelar por dentro. Do outro lado da porta, algo segurou a maçaneta de volta. Eu senti a resistência. Senti alguém puxando na direção oposta. E então, uma voz baixa, rouca, sussurrou atrás da madeira. Você está no meu lugar. Soltei a porta e dei um passo para trás. Ela abriu devagar, rangendo. O quarto estava vazio. Mas agora, algo mais estava estranho. O guarda-roupa no canto do quarto estava ligeiramente entreaberto. Fiquei parado, meu coração disparado. Então, ouvi um som fraco, um sussurro vindo de dentro do guarda-roupa. Engoli seco e me aproximei. Minha mão tremia quando puxei a porta do armário. Lá dentro, só havia algumas roupas penduradas. Mas na parte de trás, a madeira parecia mais escura, quase manchada. Passei a mão e senti um pequeno buraco na madeira. Peguei uma chave de fenda e comecei a forçar. A madeira velha cedeu com facilidade e revelou um espaço escondido atrás do guarda-roupa. Era um buraco na parede. Pequeno, apertado, mas definitivamente um espaço secreto. O cheiro de mofo e umidade era insuportável. No chão, havia algo embolorado e velho. Peguei com cuidado e percebi que era um caderno de anotações. Na capa, escrito à mão, lia-se: Não feche a porta. Na manhã seguinte, levei o caderno para um café próximo e comecei a folhear as páginas. O texto parecia ser de alguém que morou naquele quarto antes de mim. Faz 2 semanas que estou aqui. Toda noite a porta abre. No começo achei que fosse um defeito na fechadura. Mas agora eu sei, ele não gosta de portas fechadas. Continuei lendo, sentindo um arrepio tomar conta do meu corpo. Eu tentei mudar de quarto, mas não adiantou. Ele me segue. Quando a porta se fecha, ele sussurra. Ele puxa a maçaneta. E quando eu tento trancar, ele aparece no espelho. Meu estômago revirou. Pulei algumas páginas e cheguei no final do caderno. Se alguém estiver lendo isso, não tente ir embora. Ele não deixa. Eu ouvi ele dizendo esta noite. Eu entendi o que ele quer. Alguém precisa ficar no quarto, para que ele não tenha que sair. O último parágrafo estava rabiscado de forma frenética, como se a pessoa tivesse escrito desesperadamente: Não feche a porta. Não feche a porta. Não feche a porta.
Voltei para o apartamento determinado a sair dali naquela mesma noite. Arrumei minhas coisas o mais rápido que pude e, antes de sair, decidi fazer um teste. Fechei a porta do quarto, tranquei, abaixei as luzes e esperei. Às 3h47, o ar ficou pesado. Um cheiro de podre preencheu o ambiente. Meu peito apertou e minha visão pareceu ficar turva. A maçaneta começou a girar, mas dessa vez não se abriu devagar. Ela foi arrancada com força. A porta foi arremessada contra a parede. E ali, no batente, uma figura escura se arrastava para dentro do quarto. Era alta, magra, seus braços eram longos demais, dobrando-se de forma errada. Não tinha rosto, apenas uma fenda escura onde deveria estar a boca. Ela rastejou para dentro, sua respiração pesada, úmida. Se aproximou de mim lentamente, como se estivesse saboreando o momento. Minhas pernas estavam travadas. Eu não conseguia me mexer. E então, ele sussurrou com uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça. Agora, eu posso sair. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. Minha cama ainda estava ali. Minhas malas estavam abertas. Mas eu não estava mais lá. O novo morador do 302 chegou dias depois. E na primeira noite, a porta do quarto dele também se abriu sozinha. Quando me mudei para o edifício Solaris, o que mais me atraiu foi a localização tranquila e o preço abaixo do mercado. O apartamento era simples, mas confortável. Tudo parecia perfeito. Até que o interfone começou a tocar. A primeira vez foi numa terça-feira, por volta das 3 horas da manhã. O som estridente me despertou com um pulo. Ainda meio sonolento, fui até a sala e atendi. Mas alô? Do outro lado, apenas silêncio. Fiquei esperando, tentando ouvir qualquer coisa, mas a ligação caiu. Voltei para a cama, irritado, achando que poderia ter sido algum engano. Mas na noite seguinte, o interfone tocou de novo. Mesma hora, mesmo silêncio. Dessa vez, algo me incomodou mais. Quando fui olhar pelo olho mágico da porta, tive a impressão de ver uma sombra se afastando pelo corredor. Tentei ignorar, mas então o interfone começou a tocar todas as noites. Depois de uma semana, decidi que precisava resolver aquilo. No dia seguinte, perguntei ao porteiro se ele sabia quem estava ligando para o meu apartamento. Ele franziu a testa. Ninguém liga para os apartamentos de madrugada. Mas o interfone toca toda noite às 3. Ele me olhou sério. Isso aconteceu com o último morador do seu apartamento também. E o que aconteceu com ele? O porteiro desviou o olhar e suspirou. Ele foi embora. Não avisou ninguém. Simplesmente desapareceu. Deixou tudo para trás. Senti um calafrio subir pela espinha. Naquela noite decidi não atender. Mas às 3 horas, o interfone tocou de novo. Dessa vez deixei tocar. 1 minuto, 2 minutos, quase 5. Foi quando parou. Suspirei aliviado. Mas então meu celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Por que não atendeu? Meu estômago revirou. Olhei ao redor, sentindo um frio estranho no peito. Meu apartamento parecia menor. Como se as paredes tivessem se fechado um pouco. Respirei fundo e digitei uma resposta. Quem é você? Segundos depois, outra mensagem chegou. Olhe pelo olho mágico. Meu coração disparou. Eu não queria olhar, mas meus pés se moveram sozinhos. Coloquei o olho no visor da porta e vi um rosto pálido, colado no olho mágico, me olhando de volta. Depois daquela noite, eu não conseguia mais dormir. Durante o dia, o interfone ficava mudo, mas à noite, sempre às 3, ele tocava.
Comecei a pesquisar mais sobre o prédio. Descobri que, há 3 anos, uma mulher que morava no apartamento 808 desapareceu misteriosamente. O último registro dela foi uma ligação feita do interfone. Ela chamou alguém às 3 horas da manhã e nunca mais foi vista. O detalhe mais assustador? O número do meu apartamento era 308, 8 andares acima, na mesma coluna do prédio. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Na noite seguinte, quando o interfone tocou, atendi. Alô? Dessa vez, houve uma resposta. Uma voz feminina, fraca, quase um sussurro. Me ajude. O som estava abafado, como se viesse de muito longe. Quem é você? Perguntei, sentindo minha boca seca. Silêncio. Então, uma frase quase incompreensível. Ela está aqui. Um estalo forte veio do lado de fora, como se algo raspasse contra a porta do meu apartamento. Não tive coragem de olhar. Na manhã seguinte, decidi que sairia do apartamento. Liguei para o síndico e disse que queria rescindir o contrato. Ele não pareceu surpreso. Mais um, hein? Como assim? Ele hesitou antes de responder. Você não é o primeiro. Esse apartamento já foi alugado 4 vezes nos últimos 2 anos. Meu sangue gelou. Na última noite, antes da minha mudança, o interfone tocou pela última vez. Dessa vez, não atendi. Não respondi mensagens. Fiz minhas malas e fiquei na sala, esperando amanhecer. Mas algo me fez olhar pela janela. Lá embaixo, na entrada do prédio, uma mulher estava parada na calçada, pálida, imóvel, olhando diretamente para a minha janela. Me afastei, fechei as cortinas e esperei o sol nascer. Na manhã seguinte, quando fui embora, o porteiro perguntou: "Não quer deixar um número para contato? Caso precise?" Eu ri nervoso. "Não. Se for importante, eles vão me ligar." No momento em que saí do prédio, senti meu celular vibrar no bolso. Número desconhecido, chamando pelo interfone. O apartamento 705 parecia um achado. Amplo, bem iluminado e com um preço incrivelmente baixo para a região. A corretora evitou detalhes quando perguntei sobre os antigos moradores, mas eu não liguei muito. A única coisa estranha era o tapete vermelho na sala. Era grande, espesso e parecia não combinar com o resto do lugar. Tentei dobrá-lo para guardar, mas estava pesado demais, como se estivesse grudado no chão. Na primeira noite, acordei com um cheiro metálico forte no ar, como ferro ou sangue. Levantei para investigar e, quando acendi a luz da sala, senti algo úmido sob meus pés. Olhei para baixo. O tapete estava molhado. Toquei hesitante e senti o líquido quente entre os dedos. A cor, vermelho escuro. Meu coração disparou. Levantei o tapete num canto e vi que o piso de baixo estava seco. Amanheceu. O tapete parecia normal de novo. Nenhuma mancha, nenhum cheiro. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que tinha imaginado. Mas na noite seguinte, ele voltou a ficar encharcado. Comecei a pesquisar sobre o apartamento. Descobri que, alguns anos antes, um homem chamado Eduardo morava ali. De acordo com os vizinhos, ele era um sujeito discreto que vivia sozinho. Até que, certa noite, os moradores ouviram um grito vindo do 705. A polícia foi chamada, mas quando chegaram, Eduardo estava desaparecido. Nenhum sinal de luta, nada quebrado. Apenas o tapete da sala, encharcado de sangue. O mais estranho? Os testes mostraram que o sangue não era dele. Depois disso, o apartamento ficou vazio por anos. Até eu chegar. As noites seguintes foram piores. Agora, quando o tapete amanhecia molhado, pegadas apareciam no chão da sala. Pegadas descalças, que iam do tapete até a cozinha e desapareciam. Na quinta noite, coloquei meu celular para gravar.
Deixei a câmera apontada para o tapete e fui dormir. Às 13h32, o vídeo captou algo. O tapete, seco até aquele momento, começou a escurecer sozinho, como se o líquido brotasse de dentro dele. Então, uma pegada apareceu sozinha, pressionando o chão. Depois outra e outra. As marcas seguiam até a cozinha e paravam em frente ao armário inferior. A gravação ficou distorcida depois disso, mas dava para ouvir um som fraco no fundo, um sussurro e uma batida, como se algo estivesse trancado dentro do armário. Na manhã seguinte, decidi que precisava abrir aquele armário. Peguei uma chave de fenda e forcei a madeira. Era um compartimento pequeno, mas parecia haver um fundo falso. Depois de alguns empurrões, o painel se soltou. Ali dentro, havia algo embolorado. Um pedaço de pano velho, sujo, um tapete vermelho. Mas eu já tinha um tapete vermelho na sala. Então, o que era aquilo? No mesmo instante ouvi um som na sala, um arrastar pesado. Corri para olhar. O tapete da sala não estava mais no lugar. Ele havia sido arrastado sozinho alguns centímetros, como se algo estivesse tentando sair debaixo dele. A essa altura, minha única vontade era sair daquele lugar. Mas enquanto pegava as chaves para correr dali, meu celular vibrou. Número desconhecido. Atendi com a voz trêmula. Alô? Do outro lado, uma respiração pesada. Depois, uma voz rouca sussurrou. Você abriu. O telefone ficou mudo. No mesmo instante, senti um peso atrás de mim. Como se alguém estivesse parado ali, respirando no meu pescoço. Eu não virei. Corri para fora do apartamento e nunca mais voltei. Dias depois, vi uma notícia sobre o edifício. O síndico anunciou que o apartamento 705 estava disponível para alugar novamente. Na foto do anúncio, o tapete vermelho continuava lá, intacto, esperando pelo próximo morador.